Como vocês puderam ver, eu descasquei uma batata. Se vocês acompanharam, eu usei uma faca e tive que usar as mãos. De um lado eu peguei a batata, de outro lado eu peguei a faca. E descasquei a batata, como vocês viram. Essa é uma tarefa e uma operação que requer alguns elementos importantes. Eu preciso aprender a técnica de descascar a batata. Então alguém precisou me ensinar a utilizar a faca com uma mão e saber manusear a batata com outra mão. Isso quer dizer também que o meu cérebro deve aprender a velocidade com que eu vou manusear a faca e a velocidade com que eu giro a batata, que inclusive ela está com tubérculos que eu preciso tirar. Isso significa que o meu cérebro, junto com o meu corpo, se adaptam a uma velocidade. Assim como eu vou pegar um prego, um martelo, um pedaço de madeira ou dois e vou martelar. Eu preciso, então, conhecer a velocidade. Isso implica, por exemplo, mudar a minha respiração. O ritmo de como eu descasco uma batata é diferente do ritmo de quando eu prego um prego numa madeira. Essas coisas, elas são muito importantes. Por quê? Porque elas indicam que nós fomos, ao longo de milhares de anos, adaptando o nosso corpo para fazer coisas, para satisfazer as nossas necessidades, para transformar a natureza, para buscar na natureza aquilo que passou a ser importante para a nossa sobrevivência. Esse processo aqui é um processo social. Ele não é simplesmente individual. Por quê? Porque alguém me ensinou. Eu vi alguém fazer. Ou alguém me explicou como fazer. E eu fui aprendendo. E no aprendizado, eu fui aprimorando o meu corpo, as minhas mãos, os meus olhos, a minha percepção, a minha capacidade de criar um equilíbrio entre a faca, a batata e o meu corpo. Nós aprendemos isso ao longo de milhares de anos. E continuamos a aprender. Como pegar um garfo, como utilizar um garfo, a diferença entre um garfo, uma faca, uma colher. Vejam vocês que nós aprendemos a lidar com a natureza a partir do nosso corpo, socialmente. Mas o que nos trouxe até aqui foi um conjunto harmônico. E a parte final desse conjunto harmônico são as nossas mãos. Porque foi com as nossas mãos que nós conseguimos construir tudo que nós temos. Isso é muito importante. Guardem isso, porque
uma simples tarefa de descascar uma batata pode nos trazer parte considerável da nossa história e do que nós fizemos até agora. Então, esse mecanismo que é orgânico, que ele é total, porque enquanto eu estava aqui a descascar a batata, o meu corpo todo estava presente nesse processo. Até porque eu preciso tomar cuidado, uma vez que a faca é afiada. E se eu não tomar cuidado, se eu errar na técnica, então o que é a técnica? A técnica é a capacidade do meu corpo ter aprendido com os outros como eu descasco uma batata e como que eu harmonizo o meu corpo, a minha mente, o meu cérebro, a minha memória, o meu conhecimento, a minha experiência com esse gesto. Essa pequena tarefa de cortar uma batata, descascar uma batata. Então vejam, quantos elementos estão presentes nesse processo todo. E eu aprendi isso, e de maneira tal que isso se tornou o quê? Uma técnica. A técnica, então, é a soma do conhecimento adquirido por aqueles que vieram antes de mim, que aprenderam também a descascar a batata, e eu. Então, a transmissão desse processo todo, que não é simplesmente prático, ele também é teórico, porque toda técnica carrega consigo teoria, certo? Teoria que não precisa obrigatoriamente estar escrita nos livros, mas está na memória. Porque minha mãe me ensinou a descascar batatas, porque minha avó ensinou minha mãe assim, retrospectivamente. Então guardem isso, porque nós vamos entender o que a máquina fez e quais são os efeitos da máquina, ou das máquinas, ou da indústria, diante da técnica que nós, ao longo de milhares de anos, aprendemos. Eu utilizei um equipamento, uma máquina, movida a energia elétrica, um triturador. Eu triturei alguns pedaços de peixe que eu preparei há alguns dias, que estava na geladeira. Eu poderia muito bem ter feito isso na mão. Mas, se vocês prestarem atenção, em poucos segundos, em pouco tempo, essa máquina conseguiu triturar rapidamente. E com uma eficiência que talvez eu não conseguisse. Poderia fazer nas mãos, como eu fiz ao descascar a batata? Sim. Já existem máquinas para descascar a batata?
já existem. Mas eu decidi primeiro descascar a batata na mão e preparar, triturar o peixe na máquina. Bom, o que isso significa? Significa que eu coloquei o peixe nesse recipiente, coloquei essa lâmina, fechei e bati. O que minhas mãos fizeram? Quase nada. Eu liguei primeiro na tomada, coloquei esse dispositivo na tampa, coloquei o peixe, encaixei novamente e apertei o botão. Simples, rápido, eficiente e eficaz, porque atinge o objetivo o mais rápido possível. Então, se antes eu utilizei as minhas mãos, o meu cérebro, para fazer tudo isso, agora, a primeira coisa que sai de cena são as minhas mãos. Se vocês prestaram atenção. Eu só apertei o botão. Enquanto aqui o meu corpo estava todo empenhado, a minha percepção, a minha respiração, o controle da mão, das duas mãos, aqui eu não precisei de nada disso. Então, a primeira consequência do fenômeno da indústria é que as mãos são retiradas de cena. As mãos não precisam mais fazer as coisas, porque a máquina vai fazer. Segunda consequência desse processo, que se torna cultural, é o tempo. Porque enquanto aqui eu controlo o tempo para descascar a batata, aqui é a própria máquina que tem o seu tempo de produção. Eu controlo apenas com um botão, com um dedo. Enquanto aqui as minhas mãos e meu corpo todo estão presentes. Então, vejam vocês que coisa interessante. Ao introduzir as máquinas, os trabalhadores vão se distanciando do processo produtivo, mas não se distanciando, vamos dizer, fisicamente, porque eles continuam nas máquinas, ao lado das máquinas, em frente das máquinas. Mas eles não controlam mais todo o processo produtivo. Então, não há mais o controle e a autonomia do tempo. O tempo social, o tempo da produção, se torna o tempo social. As máquinas agora é que controlam o tempo do começo, do meio e do fim. O que isso significa? Quais os impactos desse processo? Os impactos desse processo são que o nosso corpo não está totalmente naquilo que é produzido. As máquinas fazem a maior parte do serviço, do trabalho. Nós ficamos ao lado das máquinas e apenas monitoramos ou conduzimos as máquinas conforme os objetivos e as metas que são estabelecidos. Significa dizer que agora o tempo social não é mais o tempo que as pessoas têm para escolher e decidir. Quem decide o tempo
inclusive do corpo humano, é o tempo da produção e o tempo das máquinas. Alguém pode perguntar, mas isso é tão ruim assim? Não, não é ruim. Porque nós não vamos mais retroceder a 50 mil anos, 10 mil anos, 20 mil anos. Isso é impossível. Eu não tenho a ingenuidade de achar que nós podemos parar esse processo todo, não. Ele trouxe benefícios estupendos para a nossa espécie. No entanto, o que é importante caracterizar aqui é que, a partir da Revolução Industrial, da chegada da indústria e chegada das máquinas, que isso que é o mais importante, as máquinas produziram efeitos muito importantes, muito significativos, porque uma coisa é quando eu tenho nas mãos a possibilidade de fazer alguma coisa. E outra é quando a máquina faz e eu simplesmente monitoro. Isso criou, então, uma nova cultura, a cultura industrial, em que cada vez mais nós, com o progresso, né, da produção, com o progresso do conhecimento sobre a produção e daquilo que a gente chama de tecnologia, que são as máquinas, né, nos levou a uma nova concepção e uma outra concepção do mundo, e nós no mundo. Isso também nos distanciou muito da possibilidade de estarmos diretamente ligados com a natureza e transformarmos a natureza. Como eu disse, tudo que está aqui não sou eu que produzi, não tem a minha mão. Nada. Isso me afasta, inclusive, o meu corpo da possibilidade de estar com a natureza e de modificar a natureza conforme os meus interesses. E quando eu falo meus interesses, não são apenas interesses meus, particulares, individuais, singulares, mas interesses coletivos. Então, a máquina, ela introduz uma nova concepção de tempo, no qual nós não controlamos. E isso se tornou cultural. Então, depois de analisarmos um pouco sobre a chegada da indústria, com toda a sua racionalidade, a organização do processo produtivo, que também organiza as pessoas, né? Porque nós somos organizados industrialmente, até mesmo na universidade. Né? Tudo que fazemos, o pessoal administrativo, o pessoal da gestão, nós, professores, fazemos tudo isso de forma organizada, estruturada. Existe método para isso. Método. E aqui, seja para descascar uma batata, ou seja para triturar peixe, uma máquina sofisticada, é preciso método, é preciso ciência. A ciência está presente em tudo, principalmente nesse aparelho, que é uma máquina. E nós estamos cercados de máquinas. A gente pode não perceber isso, mas a nossa vida está controlada pelo tempo das máquinas. Se as máquinas falharem, temos problemas. Então, hoje eu quis tratar com vocês sobre esse ponto da nossa cultura
Porque aqui, nesse ambiente, que é uma pequena indústria, eu utilizo das máquinas e utilizo de todas as coisas que eu não produzi para produzir alimentos que de alguma maneira já chegam para mim, né? Prontos, acabados, semi-acabados, semi-prontos, né? E eu vou simplesmente utilizar esses equipamentos como uma pequena indústria, dentro de uma pequena metodologia, né? Então, existe todo um... Quando eu falo em metodologia, o que eu estou dizendo é que tudo tem uma rotina, um começo, um meio, um fim, uma sequência lógica, né? Então, eu preciso saber onde está a faca, eu preciso saber a faca está guardada na gaveta, junto com os outros talheres, a batata está na geladeira. Assim como uma pequena indústria, tudo tem o seu lugar. Tá certo que se vocês olharem aqui, vocês vão ver que a minha cozinha é um desastre do ponto de vista de organização, né? Mas é muito importante a gente perceber todos esses momentos. É uma rotina, né? Eu pego a faca, eu sei onde está a faca, eu pego a batata, eu sei onde está a batata, eu vou num determinado lugar, eu não descasco a batata em cima do sofá. Então existe uma bancada, existe uma pia, onde eu faço todas essas tarefas. Tudo isso é metodológico, tudo isso tem método, tem começo, meio e fim. Em cada parte tem uma lógica própria, tem uma racionalidade, tem uma razão para ser. Então, nós fomos organizando a nossa vida dessa maneira, fomos estruturando a nossa vida dessa maneira, as nossas famílias, né, nos lugares públicos, com os nossos amigos, o nosso lazer, tudo tem tempo, tem hora para acontecer. Essa é a cultura da sociedade industrial, que se espalhou rapidamente e hoje faz parte da nossa vida. A gente acorda com isso. A gente vive dessa maneira. Desde o momento que a gente acorda, escova os dentes, toma um banho, troca de roupa, sai ou fica em casa. Tudo isso tem como princípio básico aquela organização inicial lá no galpão, lá no chão, na Inglaterra. E nós vamos, na próxima aula, começar discutindo o tempo livre. Porque o tempo livre é o elemento importante para nós chegarmos, talvez, no ponto central, num dos pontos centrais da nossa reflexão, que é a indústria cultural. Não se esqueçam, tempo livre. Até lá. Nós ingressamos, então, numa nova era. Na era da indústria. A indústria, ela trabalha sobre um elemento de extrema importância. O tempo da produção. Com começo, meio e fim. Tudo tem que estar organizado, estruturado, pensado. O tempo da produção que surge na indústria é um tempo diferente dos tempos das pessoas, da rotina das pessoas, daquilo que elas faziam diariamente. A humanidade, ela, as suas coletividades, os seus grupos humanos, nas suas comunidades, nas suas tribos, nos seus povos, nas suas culturas,
tinham vários momentos diferentes. Cada um desses momentos tinha uma importância também diferente e única. Estar com as pessoas, produzir alguma coisa, fazer parte da experiência religiosa, dos seus cultos. Cada uma dessas experiências tinha um tempo diferente. Mas, quando chega a indústria, ela passa a concentrar e a unificar a sociedade em vários tempos. Tempos muito diferentes que havia anteriormente e que agora são unificados no tempo da produção. Então, aquilo que acontece no chão de fábrica, ali no galpão, já no século XVIII, vai se alastrando gradativamente por toda a sociedade. A organização da produção também se transferiu para a organização da sociedade. A educação, os cultos, a vida social, a vida familiar, passou a ser organizada a partir de um tipo de organização que foi a organização da indústria. Isso é muito importante. Outro aspecto importante também, uma característica importante, é que a vida passou a ter um caráter diferente. Por exemplo, passamos a ser formados dentro dessa estrutura industrial e a vida passou a ser produtiva. Nós somos formados, educados, condicionados também a sermos produtivos. Produzir com eficiência. Produzir conhecimento. Produzir, inclusive, o próprio caráter, as relações. Planejar, projetar a vida, organizar a vida, olhar para o futuro, sempre de forma racional. Isso foi penetrando em toda a sociedade, como eu disse, gradativamente. Mas, ao mesmo tempo, numa velocidade que até então a humanidade nunca tinha experimentado. Vamos colocar aqui de 1736 até 2011, até 2021. São 2 séculos, 270 anos aproximadamente. Em 270 anos, toda a face da Terra se transformou numa velocidade que até então a humanidade não tinha conhecido. Hoje, por onde a gente anda, nas cidades, nas instituições, nas nossas famílias, as ruas, as casas, tudo é organizado e precisa ser organizado racionalmente. É certo que de vez em quando a gente tenta escapar a isso, né? E tenta sair dessa organização, dessa padronização. Mas parece que a gente sempre volta para esse ponto, para esse rio que é um rio do progresso, do desenvolvimento e da indústria.
Mesmo que eu, como eu já disse na introdução, eu e vocês, nós não produzamos mais nada. Né? Não há mais nada que passe pela nossa mão. A gente só manuseia as coisas, a gente só consome as coisas. A gente só adquire as coisas, praticamente. Então, o que isso significou para a nossa história? Porque esse processo começa no Ocidente. Leva tempo, evidentemente, para se alastrar pelo mundo. Mas hoje, em todos os lugares por onde a gente anda, a gente vê o mesmo padrão. Isso criou uma cultura, a cultura industrial, que está presente em nós como uma segunda pele. Nessa cultura industrial, em que nós precisamos organizar a nossa vida, e a sociedade precisa organizar a própria vida da sociedade, com os governos, os estados, as religiões, as famílias, os grupos, as minorias, as maiorias. Tudo se transformou num grande projeto, sempre apontando para o futuro. Né? Então, o que começou na fábrica se alastrou, se estendeu como um rastilho de pólvora por toda a humanidade. O tempo da produção se transferiu para o tempo do relógio. Os minutos, as horas. As nossas aulas têm um horário para começar e para terminar. A nossa vida tem um horário, aliás, tem muitos horários. Nós somos controlados pelo tempo, um tempo que nós não controlamos, que está acima de nós, que está fora, que foge ao nosso controle. Então, o tempo se tornou a régua com a qual nós somos controlados. Esse é um aspecto que eu considero extremamente importante na nossa reflexão aqui. Então, aquilo que começou lá no galpão, tá? Em Manchester, ou em Liverpool, ou na periferia de Londres, se transformou numa grande fábrica social. Hoje, a nossa mentalidade, o nosso comportamento é dirigido por aquilo que começou há 270 anos aproximadamente. Veja, a humanidade tem aproximadamente 6 milhões de anos. A humanidade começou na África. A origem da vida humana começa na África. Somente nos últimos 50 mil anos é que os nossos ancestrais conseguiram sair da África. Porque não tinham condições para isso. Então ficaram aproximadamente 5 milhões 950 mil anos na África. Então, apenas nos últimos 50 mil anos é que a humanidade conseguiu colonizar toda a face da Terra. Atravessou oceanos, canais, colonizou continentes. E o último lugar, a última região em que a humanidade chegou foi a América do Sul.
nossa vida começa na África e só nos últimos 50 mil anos é que nós conseguimos sair da África, ir para a Europa, ir para a Ásia e depois para a América do Norte e por fim nós chegamos na América do Sul. E veja, apenas nos últimos 270 anos aproximadamente é que nós conseguimos transformar toda a face da Terra num fenômeno completamente novo. Hoje, nós não vemos indústrias em todos os lugares. E se nós passarmos em determinados lugares que vemos indústrias, nós não vemos pessoas. Nós vemos grandes prédios fechados. E lá dentro acontecem os processos produtivos de quase tudo que nós consumimos hoje. Então, a indústria foi o germe daquilo que nós podemos chamar de uma sociedade industrial, que criou também a exigência e a imposição de eficiência, produtividade, resultados. A nossa vida, inclusive, privada, a nossa vida particular, nós como indivíduos, precisamos ser eficientes. Precisamos ser produtivos. Precisamos apresentar resultados. Então, nós fomos construindo gradativamente, ao longo da história, nesses últimos 3 séculos, uma cultura que é a cultura que está presente na nossa forma de pensar, no nosso comportamento, nas nossas relações sociais, nas nossas relações públicas, nas nossas relações íntimas. O tempo, o relógio, o começo, o meio, o fim, tudo tem hora, tudo deve ser agendado, programado. A indústria é um grande espaço de programação permanente. Aquilo que deve ser produzido deve ser programado, organizado, estruturado. Então, e ao se espalhar por toda a sociedade, nós também absorvemos todos esses elementos. Então, nós fomos nos tornando cada vez mais fruto de um processo racional. E que, a partir de um determinado momento, também saiu do nosso controle. Nós passamos a não ter mais o controle sobre o nosso tempo, sobre a nossa vida, sobre a nossa... até sobre nossas escolhas. E eu quero, no próximo bloco, tratar com vocês sobre o corpo. Quais foram os primeiros efeitos da industrialização sobre o nosso corpo? E sobre a nossa capacidade mental. E nós vamos, no próximo bloco, nós vamos falar sobre isso lá na cozinha. Ok?